Apesar da recuperação econômica seguir em passos tímidos, já está criando um cenário positivo para a redução das taxas de juros no país. Este cenário é um estímulo para a produção industrial, com reflexos no crescimento e na retomada do emprego. O dinheiro custando menos. Com a definição da queda na taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, o valor pago para contratar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, tende a ser mais barato. Reduzindo a taxa Selic, a taxa básica de juros, que é a taxa que o Banco Central define, você tem um efeito sobre as demais taxas de juros. Todos esses financiamentos acabam tendo uma redução nas suas taxas e, em consequência, o consumidor, de um lado, então vai ter a possibilidade de comprar com juros menores e o empresário de produzir com juros menores, que é uma redução no custo de produção. Um ano atrás, a taxa básica de juros do país estava em 14,25%, depois de atingir o nível mais alto em uma década. Esse índice começou a cair em outubro do ano passado, até chegar à marca de 8,25% no começo desse mês. Referência para toda a economia brasileira, o indicador deve seguir em queda nos próximos meses, segundo o Banco Central. A taxa vem sendo reduzida em 1 ponto percentual desde fevereiro deste ano, nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, responsável por fixar esse índice. A Selic é uma ferramenta importante para o combate à inflação, que está abaixo de 2,5% no acumulado dos últimos 12 meses e tem impacto direto sobre o poder de compra da população. A alta dos preços sob controle, com políticas fiscais responsáveis, abriram espaço para a redução dos juros. No momento em que a inflação está lá embaixo, como acontece agora, menos de 2% no acumulado de 12 meses, há um espaço grande para reduzir fortemente a taxa de juros e destravar a economia e, com isso, proporcionar uma oportunidade de aceleração do crescimento econômico do país. Um impulso a mais para uma economia que segue se recuperando e retomou o crescimento. Além da geração de empregos, já são 2 trimestres consecutivos de aumento da atividade econômica do país. Instituições financeiras já têm refletido a decisão. O Banco do Brasil anunciou nesta semana a redução das taxas de juros em operações de crédito imobiliário. Eu acho que é vantajoso para a população de modo geral, principalmente quem está precisando de algum dinheiro emprestado, né? Se o juro estiver baixando para fazer o financiamento, aí fica bom, né? Melhora, né? Melhora bastante, né? Os juros menor, você consegue adquirir bens financiados, né, sem comer boa parte do seu salário. Fique agora com a última parte da entrevista de hoje. Hoje nós estamos falando sobre segurança pública, estamos aqui com a presença do Coronel Sodário, que é o nosso secretário, ele falando a respeito da equipagem que está sendo montada aqui em Pinda, já está em fase de testes, né? E trazendo vantagens sensacionais. São José dos Campos tem mais câmera do que Pinda, obviamente, já está há mais tempo nisso, parece que já instalaram 511, né? Mas Pinda tem também possibilidade de aumentar essas câmeras, né? Sim, São José começou há mais tempo, outros municípios começaram... E não é a mesma qualidade de imagem. Não é a mesma qualidade, não é o mesmo formato, é um outro sistema. O sistema de Pindamonhangaba é um sistema moderno, de última geração, que possibilita, né, imagens com qualidade, a possibilidade de gravar, armazenar imagens por um período de 30 dias para consulta. Conta pra gente então, Coronel, como é que foi a ação integrada que o COI mandou informação para a polícia prendeu 5, né, que estavam pichando casa dos outros. São 2 maiores, né? Era uma noite, um final de semana, e jovens estavam andando na área central da cidade, e num determinado momento o operador flagrou um instante em que um deles pegou um material que tinge, que pinta, um pincel próprio para fazer pintura, talvez de tecido, de coisa parecida, um pincel semelhante a um pincel atômico, só que com um poder maior de gravar, de tingir o ponto onde foi tocado. De emporcalhar a casa dos outros. Em vez de arranjar uma namorada, ele estava fazendo isso. Exatamente. Colocou um símbolo num parquímetro.
ali na Praça Monsenhor Marcondes. Então, no instante que o operador observou aquilo, ele comunicou para a polícia e foi acompanhando com as demais câmeras da região central, até que chegou o momento em que a polícia abordou inicialmente 2 e, na sequência, os outros 3. Eram 5, 2 maiores. Trata-se de um crime ambiental, foi conduzido para a delegacia. Na delegacia foi feito um registro, um termo circunstanciado. Na sequência, eles devem comparecer perante o Poder Judiciário e o Ministério Público para responder por esse fato, por esse ato. Agora, coronel, um detalhe que me chama a atenção é que são verdadeiras assinaturas, né? São imagens que se repetem em vários pontos da cidade. Uma vez identificado é possível que se chegue a todos, né? Diante dessa... Exatamente. A polícia, dentro do seu trabalho de investigação, ela realiza esse trabalho de investigar e localizar outros pontos que tenham sido feitos boletins de ocorrência, uma vez que na área central tem vários pontos com inscrições feitas por pichadores. Então é muito importante salientar que a partir do momento em que a polícia tem um registro, ela começa a realizar o seu trabalho de investigação e com isso buscar elucidar os outros casos que estão aguardando uma solução. Essas imagens que se repetem, né, nas paredes das casas, dos monumentos públicos, elas ficam gravadas lá no Ficam gravadas. E vai permitir que se sobreponham imagens e cheguem aos bandidos. Elas ficam gravadas, os responsáveis, normalmente pelos órgãos, pelos prédios públicos, fazem o registro sobre isso. E também o particular, que porventura tenha feito o registro na delegacia, daquele dano, daquela pichação, ele vai possibilitar a elucidação. É muito importante, foi falado sobre a possibilidade de aumentar esse vídeo monitoramento. Uhum. Sim, o vídeo monitoramento inicial com 16 câmeras fez parte, né, de um processo licitatório que iniciou no ano passado e que culminou com o início, né, das instalações a partir de dia 9 de janeiro, quando o Dr. Israel chamou a empresa vencedora no certame para começar a instalação. A fibra ótica já existe numa rede maior. Já existe numa rede maior. É só expandir. É possível expandir. Então já está sendo feito, já foi feito, na verdade, um levantamento de diversos outros pontos para poder indicar para o governo do Estado. O governo do Estado também tem interesse em ampliar isso. Então, através da Gamesp, através de um grupo que atua na região metropolitana do Vale do Paraíba, no sentido de fazer um cercamento entre as cidades, uma muralha eletrônica entre as cidades, para possibilitar o controle de entrada e saída de veículos que possam ter registro de furtos, de roubo, apropriação indébita ou envolvimento em qualquer ocorrência. Tolerância zero. Tolerância zero. Então, dentro desse processo, nós já indicamos, o prefeito Dr. Israel já encaminhou para esse grupo do governo do Estado para fazer a análise de quantas câmeras o Estado vai poder instalar aqui na cidade. E, ao mesmo tempo, dentro de um outro processo local, nós também indicamos outros pontos para fazer esse fechamento, ampliar esse fechamento. E, Dr. Israel, estivemos em São Paulo participando de uma reunião onde nós verificamos a possibilidade de ampliar a chegada de imagens para o COI, essa Central de Operações Integradas, fornecidas por particulares, fornecida por qualquer pessoa que tenha uma câmera voltada para a via pública. Isso é muito bom. De forma que... Hoje nós temos aí no comércio várias lojas Exato. que possuem câmeras, tem pessoas particulares também que têm em suas casas que vão poder passar as imagens que estejam voltadas para a via pública, elas poderão ser compartilhadas desde que o responsável, o proprietário daquele sistema, esteja integrado a um sistema de internet. Uhum. Então, é possível isso. Tão logo seja definido esse sistema, vai ser informado, então, para toda a população e aquele que desejar integrar o seu sistema vai poder, mediante a apresentação de um termo de adesão, encaminhar essas imagens. Coronel, nós temos ainda um minutinho. Eu queria que o senhor falasse o seguinte. A disponibilidade do operador desse sistema
é de 24 horas, nós vamos ter o monitoramento por 24 horas todo dia? O Centro de Operações Integradas, ele faz parte da Guarda Municipal. E a Guarda Municipal está realizando já plantão 24 horas nesse local. Durante o dia, em parte do dia, nós teremos também agentes de trânsito observando a mobilidade na cidade. E também a Polícia Militar. Então, a guarda 24 horas. O trânsito, de acordo com a disponibilidade, de acordo com o planejamento próprio dele, no horário de maior número de movimentação de veículos pela cidade. E a Polícia Militar, de acordo com o planejamento estratégico que a Polícia Militar tem. Eu acho que a sensação de segurança é muito importante para a população e ela já está tendo isso. A gente está vendo aí várias mobilizações policiais, inclusive durante a noite, na Avenida Nossa Senhora de Bom Sucesso. Passei de madrugada lá outro dia, 5 horas da manhã, o que tinha de polícia era uma enormidade. Isso desanima a bandidagem vai procurar outras freguesias, graças a Deus. Obrigado, Coronel Sodário, pela sua vinda aqui e conte com a gente, hein? Porque nós também temos câmera. Muito importante, muito importante. Vamos colocar todas nesse sistema integrado. É um sistema que, inclusive, vai ser ampliado com um sistema do Estado chamado Detecta. Opa, em breve, hein? Ele volta para falar mais sobre isso um outro dia. Acompanhe agora outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Com as obras que acontecem na ponte sobre o Ribeirão dos Mudos, a partir de hoje, a pista sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra passa por alterações de tráfego na altura do quilômetro 125 em Caçapava. Segundo a concessionária que administra a rodovia, os serviços devem durar cerca de um mês. E nesse período, o trânsito vai fluir em bifurcação pela faixa da esquerda e pelo acostamento. Nesse trecho, é bom ficar atento às sinalizações. A FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, em São José dos Campos, abre as inscrições para cursos em diversas áreas. Gestão estratégica de custo industrial, light design e automação de ambientes são algumas das opções. A lista completa você pode conferir no site pos.faap.br/SJC. Fique agora com a previsão do tempo para amanhã. Em São José dos Campos, mínima 14, máxima 32 graus. Em Pindamonhangaba, mínima 14, máxima 33. Em Cachoeira Paulista, mínima 16, máxima 34. Em Ilhabela, mínima 16, máxima 22 graus. Nesta edição você viu, São José dos Campos é apontada como uma das cidades mais seguras do Vale do Paraíba. Zika vírus é capaz de sofrer mutações e comprometer a eficiência das vacinas que combatem a infecção. Comerciantes podem ser impedidos de inserir dados negativos sobre o consumidor em órgãos de proteção ao crédito. E Rede Novo Tempo de televisão já opera em canal digital com qualidade e é de graça. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.